Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras do canal Sem Censura. Hoje, com muito prazer, a gente vai atender a uma solicitação de uma ex-aluna. Ela se formou no ano passado, a Maria Eduarda, da escola Monsenhor Rocha, e ela pediu para que falássemos sobre uma questão muito importante, que é a questão relacionada à urbanização da cidade do Rio de Janeiro. A gente vai tentar falar de uma forma muito clara, muito objetiva, pegando as principais características tanto do período colonial e imperial quanto do período da República, apresentando as nuances, as principais características, os mecanismos adotados pelo poder instituído no sentido de promover uma reformulação do espaço urbano em questão. Para começar, a gente tem que falar sobre o período colonial. E no período colonial, é importante a gente entender que a colonização portuguesa aqui na América, ela foi respaldada segundo os princípios do Tratado de Tordesilhas. Diante desse tratado, o continente americano ele foi dividido entre portugueses e espanhóis. Contudo, a gente consegue perceber que outros países, como a França, por exemplo, é o exemplo mais claro nesse sentido, iniciaram um processo de questionamento a respeito desse tratado. E diante disso, a França invadiu o território do Rio de Janeiro. E isso criou um impasse muito sério, porque o Rio de Janeiro ele era o ponto de apoio da colonização portuguesa, porque o litoral ele foi todo colonizado, porque o primeiro produto explorado pelos europeus foi exatamente o pau-brasil. Só que a coroa portuguesa queria encontrar uma alternativa diante do esgotamento do pau-brasil. A gente tem que ressaltar que o pau-brasil, economicamente falando, era muito importante lá na Europa. Só que diante da intensa exploração do pau-brasil, obviamente que chegou ao final. Então precisava-se encontrar uma alternativa para promover a colonização, ocupar de uma maneira definitiva aquelas terras e, diante disso, inibir o avanço de outros países, principalmente a França. A gente percebe que a primeira estratégia adotada pelos portugueses foi a questão das capitanias hereditárias. Por que eu estou falando isso? Porque diante das capitanias hereditárias, os documentos que a gente tem acesso e que são importantes para se entender a geografia do Rio de Janeiro desse período, demonstra que o Rio de Janeiro era habitado por mangues, a principal característica era os mangues, as altas montanhas, né, as lagoas. Tanto é que, por que o Rio de Janeiro recebeu esse nome? Quando o navegador Gaspar Lemos chegou na Baía de Guanabara, ele imaginou que estava chegando uma foz de um grande rio, né? Por isso ele deu o nome de Rio de Janeiro, porque eles chegaram aqui no mês de janeiro. Então, diante dos documentos, a gente percebe que as capitanias hereditárias elas não tiveram sucesso, né? O Martim Afonso de Souza, que recebeu como terras, como capitanias, o Rio de Janeiro, ele acabou se afastando mais para São Paulo, fundando a capitania de São Vicente, porque ele percebeu que não teria condições de colonizar as terras do Rio de Janeiro. E o mais importante aí é que, para consolidar definitivamente a colonização e expulsar os franceses de maneira definitiva, a cidade do Rio de Janeiro ela foi fundada no dia 1º de março de 1565 pelo Estácio de Sá. O nome oficial foi São Sebastião do Rio de Janeiro, né?
E um detalhe muito importante aí é que a Europa ela estava saindo do período medieval praticamente. Então, quando Mendes Sá, Estácio de Sá promoveram a estruturação urbana do Rio de Janeiro, eles tentaram fazer com que as ruas seguissem o estilo europeu. Em outras palavras, o estilo medieval. Né? Então a gente percebe aí que a colonização ela trouxe esse traço medieval, né, principalmente percebido nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Então esse período inicial da colonização foi um período em que os portugueses eles procuraram efetivar a colonização e também promover o cultivo das terras. Após o pau-brasil, o principal cultivo foi a cana-de-açúcar. E diante da situação geográfica que eu acabei de comentar com vocês, era completamente inviável estabelecer a produção de cana-de-açúcar, né, por diante dos mangues e das lagoas, que eram as principais características desse primeiro momento na cidade do Rio de Janeiro. Contudo, a cidade da Bahia da Guanabara, ela desenvolveu uma situação, uma zona portuária e comercial muito importante, porque era através do Rio de Janeiro que chegavam as caravelas e a partir daí todo o desenvolvimento do processo de colonização. Né? E com isso, com o passar do tempo, a gente percebeu que houve um aumento populacional. E isso foi acarretando na construção de mais casas, né? O estabelecimento de repartições públicas por parte das autoridades portuguesas, porque diante do fracasso das capitanias hereditárias, foi estabelecido o governo geral. E o governo geral promoveu a centralização política e econômica. Só que nós temos que ressaltar, a partir desse momento, que com o esgotamento do pau-brasil, com a inviabilidade da produção da cana-de-açúcar, e um detalhe muito importante foi a descoberta do ouro aqui em Minas Gerais, em regiões como Vila Rica, Mariana, Sabará, regiões historicamente importantes aqui do estado de Minas, teve repercussão também na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Nesse primeiro momento, a capital do Brasil era Salvador. Né? E ficava muito difícil fiscalizar a saída do ouro de Minas Gerais até o porto do Rio de Janeiro, e daí era embarcado para Portugal. Né? Então nós tivemos em 1763 a transferência da capital da República. Saiu de Salvador e passou a ser o Rio de Janeiro. E isso acarretou em profundas mudanças também. Por quê? A cidade do Rio de Janeiro começou a crescer, e como ela atingiu a capital do Império Português, a partir daquele momento da colônia portuguesa, precisou passar por uma série de reformas estruturais. Né? E sem contar que o porto do Rio de Janeiro, além do escoamento do ouro, né, a saída do ouro que era levado para Portugal, também era o ponto de entrada de escravos. Porque inicialmente os portugueses tentaram escravizar os índios e não conseguiram. Né? E diante disso passaram a escravizar aqueles africanos. O detalhe aí é o seguinte, que com a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, o Brasil, né, não se reconhecia como nação brasileira, diga-se de passagem, mas o território colonizado pelos portugueses, ele passou por uma transformação importante. E a cidade do Rio de Janeiro como capital, ela também passou por mudanças significativas. Primeiro, só para os companheiros terem ideia, só nesse período em que o Rio de Janeiro ganhou o status de capital, chegou no Porto do Rio entre 3 e 4 milhões de africanos para serem escravizados.
e a população estava crescendo e uma cidade sem nenhum tipo de estrutura. Diga-se de passagem que não havia, por parte da colonização portuguesa, a preocupação em estabelecer universidades, um aparato de segurança nacional, não havia muito a questão do incentivo à cultura. Por que isso? É, a coroa portuguesa tentava controlar tudo, para evitar casos de revoltas, de rebelião. E as faculdades elas foram criadas muito depois, porque não era interessante para a coroa portuguesa formar uma mente pensante. Né? Quem está no poder não quer formar alunos universitários que tenham consciência. Então, o controle da cultura por parte da coroa portuguesa tinha, sobretudo, a finalidade de continuar com a dominação. E isso foi importante. Mas um fato que mudou o rumo da história do Rio de Janeiro teve início na Europa. Por quê? Aí a gente tem que contextualizar para entender melhor as transformações ocorridas no Brasil. A Europa passava, nesse momento, no século XVIII, por um período muito conturbado. Por quê? Napoleão Bonaparte ele formou um exército muito poderoso e que conseguiu dominar diversas regiões. Só que uma nação que Napoleão Bonaparte não conseguiu exercer o controle foi a Inglaterra. Qual foi a estratégia, então, adotada pelo exército francês para efetivar o domínio sobre a Inglaterra? Decretar o bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? A proibição expressa de qualquer país de comercializar com os ingleses. A ideia de Napoleão, a finalidade do bloqueio continental, era basicamente sufocar a economia inglesa. Só que diante disso nós tivemos um impasse muito grande. Por quê? Portugal dependia, economicamente falando, dos ingleses. Tanto é que boa parte do ouro que saía aqui de Minas Gerais, às vezes já ia diretamente para os cofres ingleses, para pagar dívidas. E os tratados comerciais eram desvantajosos para os portugueses, isso repercutia também na economia interna da colônia, no caso aqui o Brasil. E então Dom João ficou numa situação muito difícil. Diga-se de passagem que nesse momento Dom João era príncipe regente. A rainha era Dona Maria I. Só que ela foi considerada incapaz de exercer o poder em Portugal, por causa de problemas mentais. Então Dom João ele ficou numa situação muito difícil. Se ele continuasse comercializando com a Inglaterra, as tropas de Napoleão iriam invadir. E todo mundo naquela época, naquele período, tinha medo de Napoleão Bonaparte. A palavra certa era essa, era medo, era receio do exército napoleônico. E se ele parasse de comercializar, a economia portuguesa entraria em colapso, porque estava dependente, economicamente falando, também da Inglaterra. Qual foi a alternativa encontrada? A família real acabou embarcando para o Brasil. E quando eles chegaram, primeiramente em Salvador, ficaram um mês na cidade de Salvador e depois foram para o Rio de Janeiro. Né? E interessante a gente perceber que quando eles chegaram no Rio de Janeiro, o quadro que eles encontraram era o seguinte: a cidade possuía 71 ruas, 27 becos, 7 travessas, 5 ladeiras e 60 mil habitantes. Só que desses 60 mil habitantes, a metade, ou seja, 30 mil, era de escravos. Né? E era considerado um lugar completamente atrasado, os costumes muito rígidos, né? O comércio muito limitado, nenhuma vida cultural, obviamente, e completamente despreparada para receber uma multidão de nobres europeus. E quando ele passou por Salvador, Dom João ele decretou a abertura dos portos às nações amigas.
diga-se de passagem, a Inglaterra. E isso fez com que a economia brasileira se abrisse para outros mercados, quebrando o pacto colonial, né, que impunha uma série de restrições ao mercado brasileiro. Então a cidade foi completamente modificada para abrigar uma família imperial, porque nós tivemos aí uma inversão da ordem, é o que nós chamamos de interiorização da metrópole. O que antes era colônia passou a ser metrópole, porque a família imperial estava aqui no Brasil, né? Então, com a chegada da família real, o Brasil, e principalmente a cidade do Rio de Janeiro, passou por transformações profundas. Que transformações foram essas? Isso aí repercutiu, obviamente, na questão da estruturação do espaço urbano. O aumento no número de habitantes, o aumento no valor do preço dos aluguéis, né? O aterro de pântanos, porque como eu falei no início da nossa videoaula, o Rio de Janeiro era marcado por lagoas, por pântanos, por montanhas, né? Também tivemos a abertura de ruas, né? E a ampliação das ruas que já existiam, né? Mas as ruas que existiam eram ruas estreitas, o que evitava a circulação do ar, né? Gerando doenças sérias também, que nós vamos falar daqui a pouco. E a cidade também, então, ela se expandiu para o norte, chegando ao Catumbi e São Cristóvão. E na região sul, atingiu as Laranjeiras e Botafogo, região nobre do Rio de Janeiro. E o crescimento demográfico dele também foi impulsionado pelo tráfico negreiro, porque com a chegada da família real, milhares de escravos vieram, porque o objetivo era intensificar o modo de produção. E o espaço urbano foi transformado radicalmente e a cidade ganhou vários prédios, ganhou várias instituições. As mais importantes instituições foram a Academia de Belas Artes, que atualmente é o Museu Nacional de Belas Artes, também a imprensa régia, que foi fundamental para a comunicação aqui no Brasil, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. O Banco do Brasil também foi criado por Dom João, porque quando Dom João veio, ele trouxe todo o ouro que se encontrava nos cofres portugueses. Também criou a Biblioteca Real, hoje é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, uma das mais famosas do Brasil. Criou a Casa da Moeda, que funciona até hoje, e também o Jardim Botânico e a Real Academia Militar, que hoje funciona como Museu Histórico Nacional. Então a família real, ela adquiriu o Brasil e principalmente a cidade do Rio de Janeiro, adquiriu uma estrutura administrativa e econômica sem precedentes, né? Porque a indústria foi estabelecida, né? E o Brasil teve a possibilidade de produzir aquilo que era necessário à população. Porque antes, diante do pacto colonial, o Brasil não era permitido produzir os seus alimentos, né? E muito menos aquilo que relacionava ao seu crescimento industrial. E houve então um aparato estatal próprio. E isso foi importante porque a partir desse momento o Brasil ele deu um passo significativo rumo à sua separação política com Portugal. E o Rio de Janeiro foi o palco dessas transformações políticas importantes, né? Que foi a proclamação da independência em 1822. Né? Foi uma independência, digamos, moldada segundo os padrões portugueses, haja vista que não tivemos transformações profundas, porque enquanto países que haviam sido colonizados pela Espanha, como Argentina, Uruguai, Bolívia, Equador, por exemplo, já adotaram a república como forma de organização institucional, o Brasil continuou sendo governado por um descendente da família real. Então, poucas transformações aconteceram. E nós tivemos um período imperial, o Rio de Janeiro se tornando uma peça-chave para todo aquele processo histórico,
Tivemos acontecimentos importantes como a abolição da escravidão, também no Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888. Tudo isso acabou repercutindo na história da cidade. É uma cidade que tem uma importância colossal para o Brasil diante dos acontecimentos. E também tivemos a proclamação da República no dia 15 de novembro. Por que a proclamação da República ela foi importante? Porque a proclamação da República ela sugeriu que o poder estaria nas mãos do povo. Por que eu digo sugeriu? Porque, teoricamente, essa era a finalidade, mas na prática não foi isso que aconteceu. E com a abolição da escravidão e a vinda de imigrantes para o Rio de Janeiro, diante daquele ideário preconceituoso de embranquecimento da população, porque existia essa finalidade da coroa portuguesa, de promover o embranquecimento da população, eles não deram trabalho àqueles ex-escravos e preferiram trazer imigrantes para o Rio de Janeiro. E esse aumento constante da presença de estrangeiros no Rio de Janeiro acabou contribuindo para a situação calamitosa da cidade. Por quê? Porque doenças como a febre amarela, a peste, a varíola, a tuberculose, a malária, elas foram doenças que passaram a fazer parte do cotidiano do povo carioca. E tanto é que os navios eles nem chegavam a atracar no porto diante do receio de que eles pudessem contrair algum tipo de doença. E aquele governo republicano, diante dos seus ideais positivistas, eles não poderiam tolerar que a capital da república fosse tão imunda e cheia de doenças. Então o presidente da época, que ele foi o quinto presidente da república, o Rodrigues Alves, que assumiu o governo em 1902, ele tinha como objetivo acabar com aqueles problemas e modernizar a cidade do Rio de Janeiro e garantir um grande fluxo de capital estrangeiro na cidade. Diga-se de passagem, não era melhorar a vida da população, não era essa a intenção. Era fazer com que a cidade do Rio de Janeiro tivesse condições de se desenvolver financeiramente falando. Então Rodrigues Alves ele nomeou Pereira Passos como prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E o Pereira Passos ele era engenheiro civil com experiência em urbanismo e ferrovias, a construção de ferrovias também. E ele escolheu Oswaldo Cruz como médico sanitarista para compor sua equipe, a equipe de governo. Sob inspiração do modelo arquitetônico francês, o prefeito Pereira Passos ele promoveu a demolição de quarteirões inteiros. Né? Os morros eles foram arrasados e as vielas antigas e repletas de curvas acabaram deixando de existir no cenário carioca. E era o que nós chamamos de bota abaixo, a destruição de prédios, de casas, de casebres, né? Aqueles cortiços que foram construídos pela população mais pobre. O governo do Pereira Passos simplesmente organizou o bota abaixo, destruiu aquelas casas e a ideia era fazer com que a cidade do Rio de Janeiro adotasse um ar europeu. Ele seguiu o estilo francês, a arquitetura francesa, né? Então, com isso, nós tivemos o centro da cidade que passou por uma reformulação, né? As ruas que antes eram imundas agora passaram a ser modernizadas e civilizadas, né? Segundo o padrão estabelecido pelo ideário francês, né? Diga-se de passagem que nós tivemos uma revolta importante, isso aí foi fundamental, que foi a revolta da vacina. A população do Rio de Janeiro se revoltou contra a obrigatoriedade da vacina. Porque Oswaldo Cruz, quando ele criou a vacina, ele
conseguiu conquistar do Congresso a aprovação de uma lei que obrigava a população a tomar a vacina. Não havia uma campanha de esclarecimento, pelo contrário. Os policiais chegavam nas casas das pessoas e obrigavam a população a tomar a vacina. Então houve uma revolta muito grande e essa revolta fez com que a população pegasse armas justamente para destruir, para acabar com aquele autoritarismo do governo Pereira Passos, né? Agora, voltando para a questão urbana, o litoral era cheio de irregularidades, né? Foram aterrados as ilhotas e os mangues, permitindo o surgimento de várias ruas, né? E com características da época. E o Pereira Passos ele foi, sem dúvida, uma figura importante na história do Rio de Janeiro, porque a partir da política opressora, autoritária que ele adotou, de intolerância com as camadas mais pobres da população, ele também promoveu o que nós chamamos de favelização. Por que favelização? Aquelas pessoas que moravam nos cortiços e que perderam seu abrigo, eles foram improvisar casas nas encostas dos morros, formando assim as primeiras favelas do Rio de Janeiro, né? Aquelas pessoas eles construíam os seus cortiços perto das fábricas, porque não tinham condições de pagar a passagem para trabalhar. Então, com a demolição daqueles cortiços, eles foram improvisar as suas casinhas perto, nas encostas dos morros, e formou então as chamadas favelas, né? Então, a demolição, só para os companheiros terem ideia, eu peguei alguns dados importantes, que a demolição foi de cerca de 700 habitações coletivas, deixando desabrigadas pelo menos 14 mil pessoas. É um número que impressiona diante da política de habitação que ele adotou, né? Enquanto ele demoliu 700 habitações, 700 casas, ele construiu 120. Então a gente vê uma disparidade muito grande aí e a falta de preocupação com a população, né? mais pobre e população mais carente, né? E um detalhe importante aí é que ele tentou fazer com que os costumes da população do Rio de Janeiro também passassem por transformações. Então ele proibiu que vendessem carne de animais na rua, ele ordenou a captura e a morte de cães que circulavam pela cidade, instituiu o imposto para quem tivesse animais dentro de casa. Então ele tentou fazer com que o costume, a cultura da população também passasse por uma reformulação, né? Ele proibiu o candomblé e outros cultos de origem africana, né? As serenatas ele também proibiu. Então ele tentou fazer com que a população do Rio de Janeiro seguisse o ideário estabelecido pela Europa. Então a elite é que estava à frente dessas reformas. Obviamente que a população mais carente foi excluída de tais reformas. Então nós chegamos aí em 1910, 1920, com essas transformações ocorrendo na cidade do Rio de Janeiro. E chegamos também na década de 30 com alguns movimentos sociais importantes, e o Rio de Janeiro, diga-se de passagem, foi o palco de conflitos entre comunistas, entre anarquistas, entre os fascistas também, que eram adeptos do regime nazista de Adolf Hitler. E alguns fatos importantes foi a questão do governo Vargas, que em 1930 instituiu uma revolução, a Revolução de 1930, e chegou ao poder. E a partir daí nós tivemos a criação de uma nova Constituição, nós tivemos um fato importante que foi a questão da insurreição comunista de 1935, que envolveu Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, né, que culminou na morte trágica de Olga Benário no campo de concentração da Alemanha de Hitler. E tivemos também a instituição
do Estado Novo por parte do governo Vargas, que foi uma ditadura que também perseguiu e matou milhares de pessoas. Tivemos também no Rio de Janeiro a ação do movimento conhecido como AIB, Ação Integralista Brasileira, que tentou tomar o poder e não conseguiu. Então o Rio de Janeiro ele foi palco de importantes acontecimentos. O governo do Getúlio Vargas acabou em 1945, a ditadura de Getúlio Vargas. Assumiu o governo Eurico Gaspar Dutra, e Eurico Gaspar Dutra governou por 5 anos, porque o mandato naquela época era de 5 anos, sem o direito à reeleição. E em 1950, Getúlio Vargas voltou a governar o país, agora no regime democrático. E o Rio de Janeiro, mais uma vez, assumiu o papel de protagonista nos acontecimentos políticos, porque Getúlio Vargas ele sofreu com a oposição ferrenha do jornalista chamado Carlos Lacerda. E na rua, em Copacabana, no dia 5 de agosto de 1954, nós tivemos o atentado onde o Carlos Lacerda foi ferido no pé e o Rubens Vaz, que pertencia à guarda pessoal de Carlos Lacerda, ele foi morto. O detalhe aí é o seguinte, que Carlos Lacerda passou a acusar Getúlio Vargas de ter mandado matá-lo, né? Porque a questão política, a rivalidade, o Carlos Lacerda tinha um jornal, o Tribuno da Imprensa, onde ele fazia acusações vexatórias ao governo Vargas, e no final das contas descobriu-se que o chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas, Gregório Fortunato, ele que havia mandado matar Carlos Lacerda. Mas, no final das contas, uma crise institucional muito séria se abateu sobre o Brasil, e essa crise acabou levando ao suicídio de Vargas. Por que eu estou falando isso? Porque as ruas da cidade do Rio de Janeiro foram invadidas por milhares de pessoas que eram adeptas do governo Vargas. E isso fez com que o Rio de Janeiro fosse o foco das questões políticas de então, do momento. E tivemos a eleição em 1955, onde quem venceu foi Juscelino Kubitschek de Oliveira. Por que a eleição de Juscelino foi importante? Porque o JK, ele colocou em o seu plano de metas a finalidade básica de simplesmente transferir a capital do Brasil da época. Então, em 1960, nós tivemos a inauguração de Brasília e o Rio de Janeiro deixou de ser a capital da República. Mas não foi por isso que deixou de ter importância histórica, porque nós tivemos vários movimentos no Rio de Janeiro que foram fundamentais para a consolidação da democracia. Tivemos os movimentos das Diretas Já, tivemos passeatas contra a ditadura militar, tivemos movimentos sérios, importantes, na reconstrução da democracia no Brasil. E o espaço urbano, então, do Rio de Janeiro, desde o período colonial até a instalação da República, passou por importantes transformações. Então é isso, espero que tenha contribuído para que possam compreender esses acontecimentos que foram importantes para o Brasil, e estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer solicitação de qualquer assunto, estou sempre disponível para ajudar no que for preciso. Saudações a todos, um grande abraço e até a próxima.